Bom dia, IPCA. Chegamos hoje ao dia 802 de Maratona Bíblica e hoje estudaremos o Salmo 66. Este salmo ele exorta a humanidade como um todo a se juntar à criação e a celebrar a grandeza de Deus. Ao que parece, queridos, o contexto desse salmo é que Israel havia passado por tribulações terríveis, como nos mostra os versículos 8 e 12. E, no entanto, havia conquistado uma grande vitória com a ajuda do Senhor. Alguns estudiosos acreditam que este acontecimento narrado aqui neste salmo foi a derrota miraculosa da Síria pelas mãos do Senhor. Isso é descrito lá em Isaías capítulo 36 a 37. E que o indivíduo que fala, que cita os versículos 13 a 20, é o rei Ezequias, a cuja oração o Senhor respondeu lá em Isaías capítulo 37, versículos 14 a 20. A exortação então para louvar o Senhor começa com as nações gentias, versículos de 1 a 7, passa a Israel, versículos 8 a 12, e encerra com cada um ou com cada indivíduo que teme ao Senhor, nos versículos 13 a 30. Logo de cá então, os versículos de 1 a 7, nós vamos ver um convite mundial, um convite global, quando ele diz: louvem ao Senhor todas as nações. O salmista convida as nações gentílicas a louvarem a Deus por aquilo que ele fez por Israel. Isso porque por meio de Israel, o Senhor Deus trouxe a salvação aos gentios. Vamos nos lembrar o que diz João capítulo 4, versículo 22, quando diz que porque a salvação vem dos judeus. E de fato sabemos que sim. Sabemos que Cristo era judeu e a salvação ela veio a nós através da vida e da obra que Deus realizou através da nação de Israel. Esse salmo então que nós vamos ver, de certa forma, é que trata-se de um salmo missionário, que mostra a importância de levar as boas novas da salvação de Deus a todo mundo. O propósito de Deus é que em todas as nações haja o conhecimento realmente da sua grandeza, e que essas nações o louvem, mas eles não podem fazer isso se não crerem neste Deus. E é triste ver que hoje inúmeras nações atacam Israel em vez de agradecer a Deus pela contribuição espiritual desse povo. As nações então recebem um convite: vinde e vede as obras de Deus. E o escritor aqui faz uma retrospectiva dos milagres realizados por Deus na história de Israel. Ele vai falar sobre o êxodo do Egito, a travessia do Jordão e a derrota das nações em Canaã. O êxodo, queridos, é importante, e nesses últimos nos salmos, na maioria dos salmos que lemos essa semana, de certa forma, há uma citação do êxodo nesses salmos. Por quê, queridos? Porque o êxodo era o aniversário de Israel como nação, e em certo aspecto o êxodo era a maior demonstração do poder glorioso do Senhor em prol daquela nação. O êxodo representava para Israel o que a ressurreição de Cristo representa para os cristãos de hoje. Os judeus então recordam o êxodo na Páscoa, e a igreja recorda hoje a morte e a ressurreição de Cristo na ceia do Senhor. Todavia, o convite aqui se aplica não somente a um povo, mas, como diz o versículo 4, a toda a terra. É fato, queridos, que chegará um dia em que todas as nações da terra se prostrarão e louvarão ao Rei de toda a terra, que é Jesus Cristo. Quando chegamos nos versículos 8 a 12, nós vamos ver que existe aqui uma proclamação nacional. Há um convite de louvor por parte do povo de Israel. E o texto diz: louve ao Senhor, Israel. Queridos, se existe uma nação que tem motivos para louvar ao Senhor, é Israel. Pois ele os salvou da escravidão, guiou-os pelo deserto, conduziu-os à sua terra e deu forças para que derrotassem seus inimigos e se apropriassem de sua herança. Ele lhes deu sua lei, seu santuário, seus sacerdotes e profetas, e os abençoou com tudo de que precisavam. Quando desobedeceram, ele os disciplinou. Como um artesão cuidadoso, ele os fez passar pelo fogo e removeu as suas impurezas, como diz o versículo 10. Quando se voltaram para o Senhor transformou seu sofrimento em bênçãos e os engrandeceu, como diz o versículo 12. O mesmo se aplica à igreja hoje, queridos. Sempre que o Senhor permitiu que a igreja passasse por perseguições, elas se redundaram em bênçãos e em crescimento para a igreja. O cristão, queridos, pode não ser livrado do fogo, mas será livrado no fogo. Pode não ser livrado na cova dos leões, mas será livrado na cova dos leões. Podemos passar pelo fogo,
e pela água. E mesmo assim, sairemos aperfeiçoados, como diz Isaías capítulo 43, versículo 2. E este salmo, então, os versículos 13 a 20, termina com a declaração pessoal: louvem a Deus comigo. Louvem a Deus comigo todos vós. Há uma mudança da primeira pessoa do plural para a primeira pessoa do singular. E aqui, quer dizer, essa mudança é bastante sugestiva, pois a adoração conjunta é um ministério de muitos indivíduos e Deus vê cada coração. Durante seus tempos de tribulação, o salmista havia feito votos ao Senhor e agora se apressa em cumpri-los, como os mostram os versículos 13 e 14. Ele diz que vai levar diversos holocaustos para o altar, oferecendo aquilo que tem de melhor, desse modo demonstrando sua dedicação total e pessoal ao Senhor. Hoje, queridos, nós fazemos isso também. E fazemos isso obedecendo o que Paulo disse em Romanos 12, versículos 1 e 2, nos apresentando como sacrifícios vivos e agradáveis ao Senhor. Quando o Senhor faz algo maravilhoso por nós, o que Salmo vai nos mostrar é que nós devemos louvá-lo por isso, mas também devemos compartilhar com outros a fim de ajudá-los a fortalecer a sua fé, ou quem sabe, se achegar à mesma fé que nós temos. Segundo o versículo 17, oração e louvor, expressos pela boca, andam juntos. E é fato que a Bíblia toda é um registro de como Deus trata seu povo com bondade e graça, e que através de nossas palavras, nosso testemunho, nós podemos glorificá-lo e adorá-lo para todo sempre. Amém. Oremos. Obrigado, Deus, por saber que o Senhor é um Deus que convida toda a terra a te louvar. Obrigado por saber que o Senhor aceita a adoração também, Pai Santo, do teu povo quando se reúne como igreja. Mas obrigado por saber também, Pai, que o Senhor aceita o nosso louvor de forma individual. Ajude-nos, Pai, a viver como ajude-nos a viver como Paulo, Pai Santo, em Romanos capítulo 12, nos exorta e nos ordena a viver. Possamos ver como sacrifícios vivos e agradáveis diante de Ti. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém, Senhor.